Eu queria dar boas-vindas a você que está nos prestigiando, assistindo o estudo que nós estamos trazendo a esta igreja. É um estudo que, diante da palavra profética que será lançada para o ano de 2026, tem muito a ver esse estudo bíblico com essa palavra profética, que nós estaremos empenhados em viver lá. Em 2026 nós estaremos empenhados a viver esta palavra. Então, eu espero que esses estudos estejam te ajudando também a entender como Deus trata a sua igreja. Nós somos a igreja aqui, quando juntos nós somos a igreja de Cristo Jesus. Amém? E eu convido você, que aqui está, que você abra a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Não tem como nós fazermos esse fechamento sem a gente ler esse texto aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1. Eu acho que a nossa querida missionária Sueli está com os esboços aí, tá bom? Está com os esboços aí, e os irmãos que fizeram o pedido, tá bom? Só está faltando esse aqui, que eu vou dar em duas partes, tá bom? E a gente vai estar trazendo para vocês essa semana, para vocês completarem essa coletânea, que acredito pode ajudá-los lá na frente, como tem me ajudado demais, tá bom? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, agora nós vamos ler do verso 9 ao verso 20, que diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, glória a Deus. Os pés semelhantes ao bronze polido, como quem refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temais, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Glória a Deus, glória a Deus. Acabamos de ler esse texto, por quê? Porque esse texto aqui foi a apresentação do nosso Senhor Jesus ao apóstolo João, que estava cativo, que estava lá na ilha de Patmos. Nós já falamos, e com certeza você já conhece, que ele estava aprisionado, certo?
não tinha liberdade, a liberdade dele tinha sido ceifada. Quer dizer, ele era um prisioneiro, estava limitado no que diz respeito a relacionamentos exteriores, no que diz respeito a ter contato com seus parentes. Ele estava limitado àquele espaço, né? Quando muitos pensavam que o João iria morrer naquele estado, de repente Deus se apresenta a ele. Que coisa maravilhosa! E quando os irmãos do louvor estavam adorando hoje, e eu tendo em vista esse texto na minha mente, Vinícius, eu dizia: meu Deus, quão grande foi essa experiência deste homem, vendo, né, esse Senhor se apresentando a ele, esse Cristo se apresentando a ele. Você verifica que o texto diz que em um determinado momento, ele sente o toque de Jesus por detrás dele, ele sente a influência de Jesus, e ele se volta, e ele vê, não mais Jesus o morto, o Jesus crucificado, mas o Jesus glorificado na sua essência, como ele é. E o glória a Deus, eu espero que você dê um glória a Deus. Como nós iremos ver quando nós chegarmos na Jerusalém celestial. Aí eu lhe pergunto: existe alguém aqui que está interessado em ir para a igreja ou para a grande Jerusalém celestial, irmãos? Glória a Deus. Então, as 7 cartas do Apocalipse são o único conjunto, e você precisa trazer isso ao seu coração, é o único conjunto de mensagens, o único conjunto das Sagradas Escrituras que literalmente, diretamente foi dita pela própria boca de Cristo Jesus. E eu fiz questão de ler esse capítulo 1, nesses 2 momentos. Por quê? Porque aqui, em 2 momentos, o nosso Senhor Jesus fala para aquele apóstolo: escreve aquilo que você está vendo e aquilo que você está ouvindo. Então, na verdade, o Senhor Jesus falava para ele e ele escrevia. Amém, irmãos? Enquanto Pedro, enquanto João, enquanto o apóstolo Paulo escreveram cartas maravilhosas, escreveram epístolas, escreveram livros maravilhosos, né? Nós cremos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Só que existe uma diferença, não uma diferença em termos de ser maior ou menor, porque se é inspirado pelo Espírito Santo é coisa de Deus, certo? A diferença é que o próprio Cristo citou aquilo que tinha que ser falado, palavra por palavra, pensamento por pensamento, igreja por igreja, ele foi citando para cada uma delas aquilo que estava escrito. Aqui nós verificamos, irmãos, que o próprio Cristo glorificado, né, ele mesmo cita aquilo, o pensamento que ele tinha a respeito dessas igrejas, pensamentos esses, palavras essas, que não era somente para aquele tempo, para aquela época, para aquele século, mas como nós dizemos na última, aqui no finalzinho da leitura e do estudo da igreja de Laodiceia, estudo esse, né, palavras essas, ensinos estes, que atravessam e atravessaram séculos, atravessaram anos, atravessaram meses, atravessaram semanas, atravessaram dias, e chegaram até nós. E mesmo eu, aqui já com idade de 67 anos, eu acho, 67, eu faço confusão com 65, porque 65 é a idade do aposentado, né, que começa, 67, certo? Eu mesmo com essa idade de 67, hoje eu estou absorvendo esse ensino, eu estou trazendo esse ensino para mim. Eu tenho agora um neto que tem 8 dias de vida, e eu creio que se Jesus não vier lá na frente, essas mesmas cartas um dia serão tocadas no seu coração, no coração de Judá, que é o nome do nosso neto, e de alguma forma também alcançarão essas crianças que estão chegando aí, e algumas outras que já estão presentes, e glória a Deus por isso. Então aquilo que o Senhor escreveu naquela época, com certeza terá poder, terá virtude,
terá unção até a volta de Cristo Jesus. Amém, irmãos? A época que o grande apóstolo João escreve essa carta, nós já te dizemos logo no início do estudo, quando nós trabalhamos somente o capítulo 1, era uma época conturbada, era uma época difícil, era uma época marcada pela violência, era uma época onde a igreja estava sendo sacudida por causa da perseguição, era uma época onde todos os discípulos já tinham morrido, só tinha o apóstolo João com vida. Então quer dizer, essas cartas foram escritas nesta época onde a igreja estava se refugiando nas cavernas, a igreja estava se refugiando em salas pequenas, a igreja não poderia estar como nós estamos aqui, de portas abertas, porque havia uma perseguição em massa do povo romano, do reino romano, contra a igreja de Cristo Jesus. E a história determina que um desses governadores, chamado Domiciano, que naquela época, no ano de 81 a 96 depois de Cristo, ele era o manda-chuva, ele era o detentor do poder, ele era o detentor do governo, e ele estava massacrando o povo de Deus, massacrando, perseguindo. Foi ele que pegou João e mandou para a ilha de Pátimo, e falou: olha, deixa ele separado, vamos neutralizar João, porque a mensagem que João traz não é uma mensagem, entre aspas, boa para aquele povo romano, para aquele povo judeu. Eles não queriam que o evangelho avançasse. Mas, meus queridos irmãos, não tem como boicotar o evangelho, não tem como expurgar o evangelho da terra. Enquanto houver cristão nesta terra, existe evangelho de pé nesta terra. Amém, irmãos? João, segundo o grande historiador, que nós já temos dito, segundo a tradição que é preservada por este historiador chamado Eusébio de Cesareia, a história diz que ele foi exilado na ilha de Pátimo, e lá na ilha de Pátimo o Senhor o apresentou, e olha só, lá na ilha de Pátimo ele declarou algo muito interessante. Ele diz que a causa dele estar preso não foi porque ele roubou, não foi porque ele matou, não foi porque ele simplesmente extorquiu o dinheiro de alguém, não foi simplesmente porque ele bateu na mulher, e aí veio aquela lei, como é que é a lei? Maria da Penha pegou ele, prisionou ele, certo? Naquela época, logicamente, não havia a lei da Maria da Penha, estou usando aqui hipoteticamente. Ele não foi preso por causa dessas coisas, pequenos furtos ou grandes furtos, mas ele deixa bem claro que ele foi preso por causa da palavra que tinha sido e estava sendo pregada através dos lábios dele, e por causa do testemunho de Jesus na terra. Glória a Deus. E o nosso Senhor Jesus deixou para nós um testemunho de vida cristã, um testemunho que eu preciso desejar seguir. Eu preciso olhar para Jesus e declarar: eu quero ser parecido com Ele, porque foi Ele mesmo que disse: sede meus imitadores, sede meus imitadores. E quando a gente pensa a respeito desse texto, o ser humano, a nossa natureza humana, ela grita, a nossa carne, ela grita, e ela diz: isso é impossível. O Senhor não ia requerer algo de nós que não fosse possível. O Senhor não ia colocar algo na palavra que não fosse verdade. Quando Ele diz: sede meus imitadores, Ele está dizendo: vocês como seres humanos, vocês como criaturas maior que nós criamos, vocês têm capacidade de serem como nós, ou como eu aqui nesta terra. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor veio a essa terra, Ele veio em forma de homem. Ele tinha os mesmos sentimentos, William, que você tem. Ele tinha o mesmo sentimento que eu tenho. Ele tinha o mesmo sentimento que cada um de nós temos. Mas Ele conseguiu vencer a sua carne, vencer os seus sentimentos, colocar
a missão dele como algo prioritário na vida dele. E eu quero dizer que no momento que você levantou as suas mãos para o Senhor liberou sobre a tua vida, liberou sobre esta igreja, liberou para todos aqueles que o aceitaram, uma missão que não pode deixar de ser cumprida. Amém ou amém, irmãos? Que missão, pastor? Levar o evangelho genuíno da cruz àqueles que ainda não encontraram o caminho da salvação. Então, não somente eu, mas você, nós estamos debaixo desta missão também. E se nós estamos debaixo desta missão, querido Rafael, eu preciso cumprir esta missão como o próprio Senhor Jesus cumpriu, cabalmente, do início até o final. Quem está entendendo, irmãos? Eusébio ainda afirma lá para todos nós que mesmo exilado, mesmo preso, mesmo não tendo a liberdade, total, esse João, ele continuou como pastor das igrejas da Ásia. Ele chegou a ser considerado pastor das igrejas da Ásia. Nós sabemos que as igrejas da Ásia, como essas 7 que nós citamos, certo? Eram igrejas vivas, verdadeiras, que lá estavam e que foram estabelecidas por N pessoas, por discípulos de Paulo, por discípulos de João. Foram estabelecidas aquelas igrejas, mas diz a história, diz o historiador, que chega um tempo, já que todos os discípulos maiores, todos os apóstolos já tinham morrido, só tinha João. Ele foi colocado como aquele que era o pastor geral daquelas igrejas que lá estavam estabelecidas na Ásia. E interessante meus queridos irmãos, por que o Senhor Jesus, ele escreve somente para 7 igrejas, e não para 8 igrejas, e não para 10 igrejas, e não para 15 igrejas, e não para 20 igrejas? Porque especificamente ele escolhe 7 igrejas. Nós sabemos, a história nos diz, a Bíblia nos informa, que o número 7 é o número que aponta para a totalidade, é um número que aponta para a completude. O que é completude? Tudo já tomado, tudo já completo. Então, quando ele usa esta numeração, ele usa o 7, ele está buscando, sabe, nas entrelinhas da própria Sagrada Escritura, a perfeição. Ele está dizendo, dentro dessas 7 igrejas, existem determinados erros, existem determinados elogios, existem determinadas atitudes que vocês, que virão após este século, vocês precisam observar. Compreende? Então, quando a gente vê essas cartas escritas somente para essas 7 igrejas, nós temos que entender que Cristo está escrevendo a toda a igreja em todo o tempo, que estão representadas através dessas 7 igrejas. Compreende? Então nós falamos, nos estudos anteriores das igrejas, nós falamos a respeito de igrejas gigantescas, nós falamos a respeito de igrejas pequenas, nós falamos de igrejas abastadas financeiramente, nós falamos de igrejas que não eram tão abastadas financeiramente, vivia na linha tênue de viver no flagelo da necessidade ou na tranquilidade. Nós falamos a respeito de tudo isso. Agora, o grande John Stott, ele diz o seguinte a respeito dessas cartas que nós já temos comentado atrás e estaremos finalizando. Ele diz o seguinte: essas cartas são como um espelho. Olha só, essas cartas são como um espelho. Cada crente vê seu retrato em pelo menos uma delas. Eu não sei vocês que estão a me ouvir, eu não sei vocês que estão a nos acompanhar, se em algum momento, nos estudos destas cartas, vocês se viram nela. Eu me vi. Falei, opa, eu me vi. Falei, Jesus,
tenha misericórdia de mim, porque eu não posso viver, né, tendo como entendimento que, opa, se eu bobear, eu vou entrar nesse caminho aqui. Compreende, irmãos? Então essas cartas nada mais é do que um alerta para todos nós, é um alerta para essa igreja, para que a gente não perca o rumo. Esta noite nós estamos fazendo o fechamento dessas 7 cartas, e você vai verificar algumas coisas muito interessantes, porque nós iremos buscar individualmente nessas cartas os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de observação que o Senhor Deus trouxe sobre essas cartas, para que a gente possa, mais do que nunca, ter um diagnóstico de quem? Da nossa própria vida, da nossa própria vida, da nossa igreja. Amém, irmãos? Quando a gente entra no contexto histórico geral dessas 7 cidades, agora não de igreja, eu quero falar sobre as cidades, porque as igrejas estavam dentro das cidades, as igrejas foram construídas dentro de muros, essas igrejas foram construídas dentro de uma fronteira traçada, né? Essas igrejas elas foram estabelecidas através de um governo que existia nessas cidades. Você vai verificar que a cidade de Éfeso, ela foi considerada como centro comercial e religioso. E infelizmente lá também havia o templo, que era um templo gigantesco, de uma deusa chamada Artemis, e que aquele povo, eles se envolviam nesse culto demoníaco a esta deusa. Quando você entra para a cidade de Esmirna, você verifica que era fiel àquela cidade, não estou falando de igreja, aquela cidade era fiel ao Império Romano. Império Romano, era uma cidade que ela orgulhosa por levantar um culto diferenciado ao grande César, porque na verdade Roma queria que todas as cidades da Ásia cultuasse César como Deus, colocasse César como centro, né, das atenções do coração daquele povo. Então a Esmirna, ela se orgulhava, porque aquela cidade, ela verdadeiramente, ela cultuava este rei chamado Grande César. Quando você entra na cidade de Pérgamo, você verifica que Pérgamo era considerado como a capital política da Ásia. Toda aquela área lá, a cidade evoluiu tanto, cresceu tanto, e se tornou de repente uma Brasília, aqui como para nós aqui brasileiros, né? Nós sabemos que o estado que está todo o pleito governamental, né? Todo o pleito de deputados, senadores, né? Estão tudo na, né, STJ, STF, está tudo lá em Brasília. A Pérgamo, ela se tornou a capital, e dali, dessa cidade Pérgamo, saía todas as diretrizes para outras cidades. Infelizmente, ela não era somente a capital da Ásia no que diz respeito à ação governamental, ela também era uma da capital de templos e culto pagãos. Havia muitos templos que eram levantados naquela cidade. Então, os moradores daquela cidade tinham vários templos que eles poderiam cultuar, vários tipos de deuses que estavam lá colocados naquela cidade. Quando a gente entra na cidade de Tiatira, o grande historiador, ele diz que a cidade era uma cidade de comércio, era uma cidade de corporações de ofício. Lembra que nós explicamos isso? Corporações de ofício, quando ele usa esse dialeto, quando ele usa esses parâmetros linguísticos, quando ele usa esse tipo de frase, né? Como aqui está dizendo, corporações de ofício, nada mais é do que sindicatos para os nossos dias de hoje. Então era uma cidade que havia muitos sindicatos, e lembra que nós falávamos que cada sindicato de classe se levantava nesse sindicato um deus. Então
no caso, se lá houvesse o sindicato de metalúrgico, havia um Deus que eles levantaram para os metalúrgicos. Se houvesse lá o sindicato de transporte, então eles achavam bem lá, por bem, os sindicalistas, os presidentes dos sindicatos, eles levantavam, criavam um Deus dos transportes, do sindicato de transporte. Então, aquela cidade de Tiatira, ela era uma igreja, era uma cidade que havia um comércio muito grande, e todo o comércio daquela cidade estava literalmente vinculado a um sindicato. Então, o povo estava amarrado a um culto demoníaco, não tinha como sair fora. Se o Rafael resolvesse trabalhar dentro da área de sapataria, ele teria que se vincular ao sindicato, e se vinculando ao sindicato, ele teria por obrigação cultuar um Deus que os sindicalistas dos sapateiros tinham levantado. Olha só a situação daquele povo, daquela cidade. Olha a situação principal dos crentes daquela cidade. Olha o impasse que aquele povo vivia. Sardes, nós chegamos na cidade de Sardes, e a história diz, e aqui nós relatamos, que era uma cidade rica, uma cidade histórica, mas porém, espiritualmente, infelizmente, decadente. A cidade não queria nada com o espiritual, nada, era literalmente uma cidade que se sentia muito rica, muito poderosa, e não precisava de Deus, não precisava de Cristo, não precisava, certo? Era uma cidade que não se prendia a essas coisas. Quando a gente entra na igreja de Filadélfia, na cidade, de Filadélfia, é muito interessante que era uma cidade pequena, era uma cidade frágil, mas era uma cidade fiel, era uma cidade fiel, certo? Fiel aos seus conceitos, era fiel, tinha as suas dificuldades, havia uma ação maligna, mas aqueles que lá estavam, né, a igreja que ela foi estabelecida, ela era fiel, certo? Quando a gente entra na cidade de Laodiceia, mais uma vez se diz, se declara e se prova que era uma cidade rica, era uma cidade autossuficiente, não queria depender do Império Romano, não queria ir até o Império Romano com um prato pedindo migalhas, pedindo esmola. Ela se sentia autossuficiente, e nós aqui declaramos e falamos o quanto independente ela foi, já que houve um grande terremoto e a cidade foi totalmente abalada, e ela não quis pedir socorro ao Império Romano, porque ela disse: nós temos cofre o suficiente, nós temos dinheiro o suficiente para nós mesmos cuidar dos nossos problemas, certo? Então era uma cidade muito autossuficiente, mas espiritualmente, como diz, morna. Ela, né, era aquela cidade que servia a vários deuses e coisas parecidas. Cada carta revela Jesus se apresentando de uma forma específica. Você verifica que eu estou dizendo aqui detalhes da cidade, e quando você entra para a linha espiritual, quando você entra para o veio espiritual, você verifica que aquilo que o Senhor Jesus detectou nessas igrejas tem ligação com as características da cidade. Interessante isso, como o Senhor Jesus conseguiu detectar o problema. Então o problema já vinha da própria cidade, que acabava contaminando a igreja. Está entendendo, irmão? A cidade contaminava a igreja. Não diferentemente de hoje, as cidades que nós habitamos, se nós permitirmos, elas irão determinar o que tem que acontecer dentro da igreja. Se nós bobearmos, se nós pararmos, nós vamos verificar que até mesmo no bairro que nós vivemos, no bairro onde essa igreja está plantada, se nós bobearmos, a marginalidade, o império, né, pode dizer assim, o governo que está ao nosso redor, vai determinar
para nós aquilo que a igreja pode fazer. Não, a igreja não pode ir mais para a rua, a igreja não pode mais fazer ar livre, a igreja não pode mais cantar mais alto. Lembra da pandemia? A igreja não pode abrir a igreja, né? Vocês estão proibidos de abrir a igreja. É o governo querendo impor a sua vontade. Mas como diz o nosso próprio Cristo em sua palavra, olha só que coisa maravilhosa, o próprio Cristo declara que o inferno não terá poder sobre a igreja de Cristo Jesus. Eu não sei se é por causa desse estudo que eu me fiz lembrar de tudo isso, do tempo que nós passamos. Não pode o governo, a cidade, o bairro, a rua onde você mora, não pode de forma alguma apagar, anular aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não pode. Não podemos ceder. Oh, glória a Deus. Não podemos ceder. Temos que enfrentar de cabeça erguida. Se necessário for, irmos para o sacrifício, que nós possamos ir de cabeça erguida, não tendo do que nos envergonhar. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando você verifica o Senhor Jesus tratando essas igrejas, dentro dessas cidades, você verifica que o Senhor não fala assim, numa pauta genérica. Ele não fala genericamente, mas ele fala contundentemente, cirurgicamente. Ele fala a respeito de cada igreja, de cada cidade. Você vê que ele vai detalhadamente falando a respeito dos pontos positivos, os pontos negativos e aquilo que aquela igreja precisava fazer para estar de pé. O nosso Senhor cuida muito bem de nós, irmãos. Aleluia mesmo. Ninguém pode dizer que eu fui enganado por Jesus. Ninguém pode dizer que não, eu comecei a servir Jesus e eu fui enganado. Não, ele cuida de nós detalhadamente. Glória a Deus. Quando a gente entra na estrutura do estudo que nós estamos agora hoje fazendo, né, como que o Senhor tocou no meu coração para nós montarmos o estudo desta noite, para nós fazermos, Bruno, esse fechamento dessas 7 igrejas. Deus dizia para mim o seguinte, já na madrugada, eu deitado, pensando a respeito, como fechar as 7 igrejas, como eu vou fazer isso? E aí o Senhor foi falando comigo, William, e eu rapidamente, pela primeira vez, peguei o celular, entendeu? Porque eu sempre ando de caneta, né? Agora, acho que eu sou o único que ando de caneta, porque ninguém mais anda de caneta, né? Agora todo mundo escreve no celular. Pela primeira vez, eu estava deitado, a pastora descansando. Eu falei, não, eu não tenho, se eu levantar, vou acordar ela. Aí eu me lembrei, eu tenho celular, rapaz, eu posso anotar. E eu comecei a anotar. Então, esse estudo aqui, esse fechamento, vocês que vão receber, ele está baseado em quê? Em que pontos que o Senhor deseja fechar esse capítulo dos estudos das 7 igrejas? Primeiro, Deus que falou para mim, coloque aqui, como eu me apresento a essas igrejas. Você precisa dizer ao povo como que eu me apresentei a cada uma dessas igrejas que estavam estabelecidas nessa cidade. Segundo, coloca aí, quais foram os erros que eu encontrei nessas igrejas. Terceiro, você coloca aí, qual foi a minha instrução. Porra, Deus cuida da gente, irmãos. Querida diaconisa Rosália, quando Deus olha para mim e contempla o meu erro, Ele não somente contempla o meu erro, mas Ele me dá uma saída. Aleluia. Estou ouvindo um aleluia aí. Estou ouvindo um aleluia. Deus nos dá uma saída, irmão. Não é Ele mesmo que diz lá em 1 Coríntios, não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, mas antes com a tentação eu vos darei o escape, para que possais resistir à tentação. A gente só cai porque a gente quer cair, a gente só erra porque nós queremos errar.
Ele sempre mostra um caminho. Então ele falou assim para mim, ó, coloca aí, que eu vou estar trazendo à luz da memória a instrução que eu trouxe para cada uma daquela igreja. Ele foi tão bom, porque ele detectou o erro e falou, ó, eu estou dando uma saída para vocês. Eita, meu Deus. Cláudia, ele não se esquece de nós não, Cláudia. Ele sempre dá uma saída. E ele disse, mas eu falei, poxa, mas só vai ficar nisso, Eliana? Coloca aí, que eu também reconheci. Eu entendi que entre igrejas que lá estavam, nessas cidades, havia igreja que merecia de mim, da minha parte, elogio. Então você vai ver que o estudo ele está montado nisso. Lá no final ele diz, além do elogio, eu sempre tenho um prêmio para o vencedor. Entendeu, Vinícius? Entendeu, Léo? Deus tem um prêmio para mim e para você, irmãos. Ao vencedor. Todas as cartas ao vencedor. Eita, meu Deus do céu. Glória, glória, glória a Deus. Até lá o disser, ao vencedor. Ei, Jesus. Eita, meu Deus, não sei se você vai receber. Nós seremos aqueles tais que não irão se dobrar diante das adversidades que o inimigo levanta contra a nossa vida. Nós não vamos nos dobrar. Glória a Deus. Glória a Deus. E por último, Deus disse para mim, e ao final, meu filho, eu quero que você aplique tudo isso para a igreja de hoje, para vocês que aí estão. Então no final de cada carta, nós temos uma aplicação para a igreja de hoje, que sou eu, que é você, que somos nós, amém, irmãos? Então vamos lá, a primeira, igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso que nós estudamos, é uma igreja, se você tiver a apostila aí, você vai verificar, é uma igreja que a gente chama de ortodoxa. O que significa uma igreja ortodoxa? Ela segue os parâmetros bíblicos. Ela conhece a Bíblia, é conhecedora dos seus deveres, ela é conhecedora dos princípios básicos da fé, ela conhece as entranhas das linhas e dos livros bíblicos. Então é uma igreja ortodoxa. Só que essa igreja que era ortodoxa, que conhecia a Bíblia, né? Hoje que mais a gente vê aí, pessoas que conhecem a Bíblia, como nós já falamos, na época quando nós estudamos essa igreja, nós falamos, até o traficante conhece a Bíblia, até o traficante conhece a Bíblia. Você vai orar, o traficante está falando línguas estranhas e tudo, mas da mesma forma que ele está falando línguas estranhas, ele está segurando um fuzil, palpando uma pistola, carregando uma mochila de tóxico, mas conhece a Bíblia, é ortodoxo. Ele não tem em si a ortoprasia. O que significa ortoprasia? A prática da ortodoxia. O que significa a ortoprasia? É você praticar aquilo que está na Bíblia. Então aquela igreja, ela perdeu o amor, ela estava sem amor, ela estava sem ortoprasia, ela não cumpria a palavra de Deus, está entendendo? E aí você verifica lá no capítulo 2, lá na primeira carta, no verso 1, o Senhor Jesus se apresentando, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Nós já falamos que as 7 estrelas significa as lideranças que foram colocadas, que foram determinadas pelo Senhor diante da membresia, diante da igreja, os pastores que dirigem o corpo cristão daquela denominação, daquela igreja, são as 7 estrelas. E quando ele diz, eu ando no meio dos candeeiros, o que está significando? Você se reuniu hoje aqui, não se reuniu? Nós não estamos reunidos, irmãos, amém ou amém? O Espírito Santo anda no nosso meio aqui, ó. Queridos irmãos, precisamos ter um entendimento maior, uma visão maior,
de quem é o nosso Cristo. Quando você chega aqui, senta aqui, não fique você esperando que ele só vai se manifestar quando o pessoal do louvor começa a cantar. Não fique você pensando que o Senhor Jesus só vai se manifestar depois quando os instrumentos começarem a soar. Não. Quando você entra aqui, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, já está passeando no meio da igreja. Mas você não sente por quê? Por que você não sente? Porque você quer um Deus palpável. Você quer um Deus que você possa controlar. Você quer um Deus que você possa ver. Não, Deus se sente. Deus se sente da alma. Então, quando a gente entra na casa do Pai, eu preciso entender que eu não estou entrando em qualquer recinto. Eu estou entrando num recinto onde Ele domina o espaço. Precisamos entrar com reverência. Quando você não sente, é porque você entra como se você estivesse entrando, de repente, dentro do armazém. Aliás, até pior do que um armazém, porque quando você entra dentro do armazém, você entra com a intenção de comprar. E muitas vezes você entra na casa do Senhor com nenhuma intenção. Quando a gente entra na casa do Senhor, nós precisamos entrar com a intenção de adorar o nosso Deus. Quem está entendendo, irmãos? Ele é o Cristo presente. Ele observa e sustenta a igreja. Oh, glória a Deus. Quando ele está dizendo aqui, ó, olha, eu estou presente no meio de vocês. Ele se apresenta, olha, eu estou aqui, estou sustentando vocês. Eu caminho com vocês. Essa foi a apresentação do nosso Senhor para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo assim para aquele povo, eu sou presente. Eu estou aqui, vocês acham que eu estou fora daqui? Não, eu estou aqui dentro. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E se vocês chegaram até aqui, até esse momento, é porque eu tenho sustentado vocês. Mesmo que vocês não me levem a sério, eu estou sustentando vocês. O Senhor está dizendo para aquela igreja. Só que vocês precisam entender que eu também estou observando o que vocês fazem. Meu Deus, irmãos, não tem como nós nos escondermos do Senhor. Não tem como eu maquiar minha vida espiritual para o Senhor. Não adianta a gente querer negociar aquilo que é inegociável. O nosso sentimento para com o Senhor. Ou eu sou fiel ou não sou fiel. Ou eu me apresento a Deus ou não me apresento. Não adianta eu ficar vivendo de desculpa. Desculpa, hoje, se você perguntar, se eu mandar uma mensagem hoje, irmão, por que você não veio na igreja hoje? Nós teremos 300 desculpas. 300. Mas se hoje fosse um aniversário da igreja, onde nós tivéssemos aqui um bolo de 2 metros, refrigerante à vontade, salgadinho à vontade, pergunto à igreja, a igreja estaria cheia ou vazia? Mas por quê? Por causa do bolo? Por causa do salgado? Do refrigerante? Que você come e daqui a 3 horas você lança fora? O nosso Cristo é mais importante do que um bolo. É a melhor bebida que você pode ter. Quem está entendendo, irmão? Viver vida cristã é coisa séria. Vida cristã é vida séria, irmão. Não é séria só quando você está dando uma de puritano, não. Ela tem que ser séria, mesmo quando você está fora das 4 paredes. Lá fora você tem que dizer para todos, hoje é dia de culto, e é dia de nós congregarmos, é dia de nós adorarmos, é dia de nós glorificarmos o nosso Deus. Ele mostra o erro, vocês abandonaram o primeiro amor, disse para a igreja de Éfeso, o problema de vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. E ele não somente mostra o erro, mas ele traz uma instrução para que o erro seja sarado, seja exterminado. Ele diz, lembra-te, arrependa-te, volte às primeiras obras. Eu tenho dito aqui, irmãos, este altar aqui tem sido um altar de revelações, irmãos. Deus tem usado os seus vasos.
Deus tem usado os seus vasos. Domingo o homem de Deus pregou, eu falei: Deus, essa palavra é para a minha vida, Deus. Essa palavra é para a minha vida, Senhor Deus. Nós precisamos entrar dentro da igreja sabendo que Deus tem o que falar para nós. Eu não posso olhar a figura do Léo. Eu não posso olhar que Léo fala um pouco estridente, porque é o jeito dele falar. Eu não posso olhar para a nossa missionária Sueli, que quando ela abre o culto, lá de fora a gente sabe que é a Sueli, que ela vibra tanto. Não posso. Eu tenho que olhar a figura da mulher de Deus chamada Suelen. Eu preciso olhar a figura do homem de Deus chamado Alessandro, porque quando nós nos reunimos, alguém tem a palavra de Deus para liberar para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então ele traz o bálsamo, ele traz o remédio. Agora, toma-se remédio quem quer cura. Toma-se remédio quem quer cura. Quem não enxerga a sua enfermidade, jamais desejará remédio. E ele diz: lembra-te, arrependa-te e volte às primeiras obras. E logo após, ele ainda elogia que o trabalho daquela igreja, a doutrina correta daquela igreja, a rejeição, tudo isso aquela igreja fazia. Mas faltava o amor, a entrega total. Quando a palavra de Deus diz falta amor, é porque falta entrega total, porque a gente só se entrega a quem nós amamos. Amém ou não amém, irmãos? Você só se entrega a quem você ama, porque se você não amar o suficiente, você só vai entregar meia parte, você só vai entregar um terço. Agora, quando você é apaixonado loucamente, você entrega da cabeça à planta dos pés, você diz: eu sou teu, eu sou sua. Quando o Senhor diz: falta amor em vocês, em outras palavras, Ele está dizendo: falta a entrega total. E não somente isso, Ele diz: existe um prêmio para aquele que, esse prêmio aqui na carta da igreja de Éfeso, é para aqueles que receberam a instrução e tomaram tenência. Eles se lembraram, eles se arrependeram, e eles voltaram ao primeiro amor. Aí ele diz: aquele que assim o fizer, receberá de mim o comer da árvore da vida. O que significa? Terá vida eterna em mim. Amém, irmãos? O grande Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: a ortodoxia sem amor é como um corpo sem alma. Uma igreja, certo, só servindo a Deus através da sua ortodoxia, sem um amor legítimo, será uma igreja sem alma. E Deus nos deu uma alma para amá-lo. Amém ou amém, irmãos? A gente entra na igreja de Esmirna, a igreja sofredora e fiel, e ele se apresenta a essa igreja como o primeiro e o único que esteve morto e agora vive. Esse é o Cristo que nós servimos. Tem muita gente que ainda serve ao Senhor pensando que Ele ainda está dentro lá da catacumba, dentro lá do sepulcro. Não, Jesus já saiu do sepulcro há muito tempo, e Ele vive em nosso meio, glória a Deus. E Ele se apresenta àquela igreja como aquele que foi o primeiro, aquele que foi o último, e que esteve morto, mas que reviveu. O Cristo, Ele sustenta quem sofre, irmãos. Vou repetir, glória a Deus. Cristo, Ele sustenta quem sofre por amor a Ele. Se você está sofrendo
uma ação maligna tremenda, o inimigo fazendo de tudo para você desistir, fazendo de tudo para você parar, fazendo de tudo para te afastar. Continue firme, Rafael, continue firme, William, continue firme, todos nós, continuemos firme, porque o nosso sustentar vem do nosso Deus. Amém ou não amém, irmãos? Ele chega para aquela igreja e diz: olha, eu não encontro em vocês, olha que coisa linda, erro. Quando nós estamos dando esse estudo sobre essa igreja, eu falei, imagina a coisa bonita, é você se dobrar diante de Deus, e Deus olhar para você, e dizer: ó filho, ó filha, eu tenho prazer em te ouvir, olha, eu tenho prazer em te atender, eu tenho prazer, porque Ele te olha, Ele não vê erro, Ele não vê o coração fraudulento, Ele não vê um coração mentiroso, Ele não vê um coração vaidoso, Ele não vê um coração orgulhoso, Ele não vê um coração mesquinho, Ele não vê um coração egoísta, Ele não vê um coração, sabe, que o Senhor olha e diz, está tão sujo, depois deixa ele solto, não me atrapalha não, deixa elezinho, está chegando a hora dele de estar aqui no altar, pode deixar, tá Michele? Então ele diz assim, olha, não existe erro em vocês, mas mesmo assim, ele traz uma instrução para aquela igreja, William. Ele diz assim, ó, não temas a perseguição, não temas aqueles que se levantam contra você, não temas aqueles que estão preparando uma armadilha para que você caia, não temas, seja somente fiel até a morte, porque eu irei dar a vocês o galardão que vocês merecem. Somente isso que o Senhor pede, somente isso que o Senhor pedia daquela igreja. Continua, não temas, não tenha medo, vai lá, vocês são pequeninos, mas continuem nessa passada, continuem nessa pegada, porque eu estarei com vocês. Ele traz um elogio para essa igreja chamada Esmirna. Ele diz: conheço a tua tribulação e pobreza. Irmãos, eu sempre tenho dito aqui, Deus nos conhece. Você não está fora do radar de Deus. Está entendendo, Cláudia? Está entendendo, Samara? Está entendendo, Messias? Está entendendo, Juninho? Está entendendo, igreja? Deus está com o seu radar voltado para nós. O que nós não podemos é perder a força, o ânimo, a coragem de continuar perseverando na caminhada com o Senhor, porque no tempo certo será Ele, somente Ele, que irá te exaltar, somente Ele que irá nos exaltar. Cabe a gente continuar firme na nossa pegada com o Senhor. Ele está dizendo para aquela igreja: eu conheço a tribulação que vocês têm passado, eu sei o momento de pobreza, de dificuldade, de escassez que vocês estão vivendo, mas olha, pontinho, vocês são ricos. Meu Deus, o que é melhor? Riqueza terrena ou riqueza do céu? O que você prefere? Você prefere morar numa mansão de 3 andares, avaliada em 10 milhões, piscina semi-oficial, a sala, só a sala maior do que toda a tua casa? Mas quando você entra na casa, você se sente vazio, porque chega uma hora que o vazio entra. Quem está falando aqui é um cara que já teve muito dinheiro na mão, irmão. Teve muito dinheiro. Muitas vezes, Aninha, chegava lá com 19 mil em espécie dentro da bolsa. Você me vinha com aquela pasta preta, lembra da pasta preta que eu vinha? Muitas vezes.
Isso só de um dia trabalhado. Mas chega uma hora que o dinheiro não é o suficiente para trazer alegria ao teu coração. E eu preferi abrir mão de tudo isso, porque hoje eu tenho paz. Entendeu, meu filho? Eu não precisava estar vivendo uma dificuldade que eu já vivia, a Claudete já sabe muito bem, muitas vezes. Não precisava. Mas eu preferi entregar o Isaac do que viver tendo peso na consciência, coração apertado, que estava faltando alguma coisa. Essa igreja, o Senhor Jesus vem com uma palavra de ânimo, dizendo uma palavra, e me perdoe, vou acertar, uma palavra de consolo, e junto com essa palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Olha que coisa maravilhosa, Sueli. Ele não somente nos consola, Rosália, mas Ele nos motiva. Ele não está preocupado somente em te consolar, não, Juninho. Tudo bem, Juninho. Eu sei que você está passando. Tudo bem, Tiago. Tiago, eu sei. Tiago, não é isso que as pessoas fazem conosco? Bate nas nossas costas. Eu vou orar por você, tá bom? Tá bom, tá. Mas você continua com a peleja. Ele diz: eu conheço as suas tribulações. Eu sei que tu és pobre, mas eu declaro que tu és rico. Deus está chamando a existência, o milagre para a tua vida. Ele está dizendo: eu não te vejo como pobre, eu não te vejo como alguém que só vive tribulação, eu te vejo como um homem segundo o meu coração, eu te vejo como uma mulher segundo o meu coração, eu te vejo como uma mulher, um homem que é rico diante de mim. Não adianta a tua riqueza humana terrena diante de mim, a tua riqueza humana e terrena é refúgio. É entulho. Ele traz essa palavra de elogio para essa igreja chamada Éfeso, e ele traz um prêmio, querida pastora Claudete. Eu vos darei a coroa da vida e livramento da segunda morte. Deus tem consolo para nós. Amém, irmãos? Deus tem consolo para nós. Deus tem consolo para nós. São 9h27. Você está com a coisa aí, não está? A imagem? Apaga a luz e coloca. Eu vou dar continuidade semana que vem. Posso dar continuidade, irmãos? Nós temos a igreja Sardes, a igreja de Pérgamo e outras. Isso. No final nós vamos entrar aqui. Está vendo? Os elogios, os erros, a instrução e o prêmio. E a gente vai estar falando um pouquinho da árvore da vida, coroa da vida, maná e pedrinha, autoridade e estrela da manhã, vestes brancas, coluna e novos nomes, e trono com Cristo. Amém? Pode apagar, irmãos. Venha, porque a instrução Deus está trazendo a esta igreja, para nós nos tornarmos uma igreja segundo o coração de Deus, e não segundo o que a sociedade deseja de nós, não segundo o que os parâmetros humanos têm determinado nesses dias finais. Nesses dias finais, querido Vinícius, querido Guilherme, querido Rafael, a sociedade tem criado parâmetros, e esses parâmetros estão sendo embutidos dentro da igreja, para fazer desta igreja, não uma igreja segundo o coração de Deus, mas segundo a necessidade humana. Igreja não foi para atender necessidade humana. Compreende, irmãos? Então, nós não queremos ser esse tipo de igreja. Por isso que esse estudo aqui, ele é importantíssimo para as nossas vidas.
Porque eu preciso ter uma visão do Deus que eu sirvo, e eu preciso ter uma visão daquilo que Deus deseja para a minha vida. Você não pode somente ter a visão do Deus que te acompanha, do Deus que tem te alimentado, do Deus que tem provido para você família, teto para morar. Mas nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele é muito além disso. Ele é muito além disso. E Ele deseja se apresentar a nós da forma que Ele é. Por que não dizer? Por que não ser tão faminto como João? Por que não esperar aquilo que o Senhor fez com João, ao ponto de você visualizar essa lindeza, este poder e essa glória do nosso amado Cristo, te tocando, me tocando, tocando as entrelinhas desta igreja, os corredores desta igreja, as cadeiras desta igreja, os ministérios desta igreja, as lideranças desta igreja. Porque nós não desejarmos um Deus que deseja ser completo em nosso meio e não parcial. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai querido, aqui estou finalizando, Senhor Deus, essa primeira parte aqui, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor me dirija nesse fechamento, Senhor Deus, de estudo, Senhor Deus. Porque como nós temos dito aqui em vários momentos, Senhor Deus, eu desejo, e preciso acreditar que esses que aqui estão também desejem, nos tornar uma igreja segundo o Teu coração, meu Pai. Uma igreja que quando, glória a Deus, os Teus olhos se voltam, os Teus ouvidos se voltam para nós, os céus entram em festa, porque sabe que existe uma igreja que Te ama, Jesus. Um povo que deseja Te servir com seriedade, com firmeza. Senhor Deus, que o Senhor possa nos fazer guardar tudo aquilo que está sendo ensinado, Senhor Deus. Que não seja somente uma boa palavra, mas que seja uma palavra penetrante em nossa alma, Senhor Deus. Esteja com Teu povo, Senhor Deus. Esteja com a Tua igreja, Senhor Deus. Pai eterno, essa semana nós ainda temos atividades, Senhor Deus. Que Teu Espírito nos acompanhe dia por dia, Senhor Deus. Que Teu Espírito seja a nossa âncora, o nosso porto seguro, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor venha estar com cada servo Teu. É o que eu venho lhe pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse irmão, esta irmã que está a nos ouvir, talvez distantes, Senhor Deus, que eles também possam estar sendo ministrados pela ação do Teu Santo Espírito. Que Teu Espírito penetre nesta casa, Senhor Deus, e revele aquilo que o Senhor deseja para esta vida que está nos acompanhando, Senhor Deus. Que esta pessoa, talvez mulher, talvez homem, se sinta amado como nós nos sentimos por Ti, Senhor Deus. Porque eu creio pela fé que Tu estás aqui e o Senhor está com essa pessoa também, Senhor Deus, assistindo esse vídeo, Senhor Deus. Fica conosco, meu Pai, fique com a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus.